Criados no mundo analógico, do período onde que as leituras de enciclopédias tinham relação com o dia a dia da formação que hoje está na palma da mão. Os 25 anos da TV Câmara acompanharam um pouco dessa trajetória na nossa aldeia. E o professor Toninho, daquele período onde a gente pegava muito mais no papel, no palpável, na mão fora do tecnológico, da linguagem virtual, é nosso convidado do Câmara Livre. Muito obrigado, senhor Antônio Carlos da Silva Barros, por vir conversar conosco. Eu que sou agradecido de estar aqui, batendo um papo gostoso, aqui na TV Câmara, né, junto com vocês. Nós vimos tudo isso crescer e estou muito feliz de poder partilhar um pouquinho sobre a educação, um pouquinho sobre a vida. E nós somos realmente desse tempo, hein? Nós íamos na biblioteca municipal, pegávamos a enciclopédia Balsa e ali ficava anotando as coisas para poder fazer os trabalhos. E hoje eu pego um chat. Outro mundo. Professor, a Bela Vista está para o Toninho como o Toninho está para a Bela Vista? Sim, exatamente. Isso há mais de 50 anos. 50 anos que a gente está na Bela Vista, intrínseco, né? Não tem como separar realmente. E eu me sinto muito bem de estar na Bela Vista, de ver a Bela Vista crescer. A Bela Vista, do tempo que a gente caminhava aqui na Pinheiro Machado e tinha os bois, né, passavam pela rua. Boi na Pinheiro Machado. Boi na Pinheiro Machado, até chegar lá no Nova Esperança. Então, desse tempo todo, o que a gente chama de Bela Vista. Não conheci só quando o pessoal passava debaixo do viaduto ainda. Meu pai e minha mãe, meu pai é da Bela Vista, foi vizinho do Pelé. Então, minha mãe também na Bela Vista. Então, eles contam, o tempo passava embaixo do que a gente chama hoje de viaduto, tinha uma passagem, né, antiga, um túnel, eles contam. Mas eu sou Bela Vista desde o início. Cinema na Bela Vista. Você jogava bola na rua, nos campinhos? Porque tinha muito mais do que hoje. Jogávamos no campinho, brigávamos no campinho. A gente jogava lá no... Teve um tempo que a gente jogava lá no CSU, no hoje é o CSU. Começamos jogando no Guedes, onde hoje é o Colégio Guedes. Ali era um campo de futebol na Bela Vista. Então a gente jogava ali e depois, quando construiu o colégio, nós fomos lá para o CSU. E a gente tinha um campo também que a gente vinha brigar com o pessoal... aqui nas Nações Unidas, né? Era um tempo muito bom. Que legal. Gostoso. E lá do alto da Bela Vista, dava para ver os trens? O senhor pegou essa memória, né? Dava para ver os trens, dava para ir no estádio do Noroeste, uma pinguela. Tinha uma pinguela que a gente passava para sair da Bela Vista, para ir lá para Falcão e assistir os jogos do Noroeste. E os trens a gente acompanhou também, e isso tem muito carinho, porque meu pai foi aí mais de 30 anos como cozinheiro da Noroeste. Ah, que legal. Então, pegou o tempo da Paulista, meu pai até o Mato Grosso, Trens de Bolívia. Aquele então, estilo clássico. Estilo clássico. E eu sou do tempo que a gente pegava o trem para ir na Estação da Luz, né? Que a gente viajava a noite inteira e chegava lá na Estação da Luz, gostosamente, em São Paulo. É muito gostoso, é um tempo muito bom. Toninho, para compartilhar aqui conosco, né? Isso aqui é sempre uma partilha na nossa conversa da missão pública, que a gente chama aqui, né? É muito difícil para o jovem ver despertar as vocações dele se reconhecer no seu tempo, imaturidade, né? A flor da pele, os hormônios, tudo, a vida está ali desabrochando, não preciso gastar muita energia para descrever isso. Agora, você teve lá no seu período a questão da vocação, primeiro indicada para um seminário. Como é que foi na sua situação? Na minha situação foi assim, Bela Vista. Então eu estava lá na Bela Vista, e lá na igreja de Santo Antônio, e eu, naquele momento, né, nosso de juventude mesmo, eu senti um despertar lá na Santo Antônio de ser frade, de ser franciscano. Fiz todo o encaminhamento, né, passei inclusive, né, e nesse momento que nós tínhamos até passado já, foi quando eu conheci a minha esposa, que também ia ser freira. Ela ia ser freira do Sagrado Coração. Eita! Então a Regininha ia ser freira, ia ser irmã do Sagrado Coração. E nesse tempo nós começamos a dar catequese juntos. Ela tinha passado também, né, para ser freira. E quando nós começamos a dar catequese junto, nós começamos uma vida em comum aí que tem 40 anos agora já. Agora, juntos. Dessa vida em comum dos 40 anos, quem catequizou primeiro? O Toninho com a Regina ou a Regina com o Toninho? A Regina com o Toninho. A Regina com o Toninho. Uma mulher maravilhosa, sabe? Uma companheira maravilhosa, e ela que me auxiliou muito nessas questões, no encaminhamento. Para nós também era, nesse tempo que você fala do jovem, né? A descoberta. Nós somos adolescentes, né? E são muitas indecisões.
Então você não sabia se o caminho do seminário ia dar certo, se o caminho de cá ia dar certo, se isso era amor, se não era. Então foi uma descoberta que nós dois fizemos juntos. E com uma turminha, nós tínhamos uma turminha chamada, naquela época na Santo Antônio, o Clubinho de São Francisco. Ah, que legal. E esse Clubinho de São Francisco, tem uma ideia, nós ficamos juntos até hoje. Nós rezamos, dessa turminha, nós temos aí 10 casais que a gente se encontra para rezar o terço até hoje. Daquele tempo, lá do Clubinho de São Francisco. E muita gente passou pelo Clubinho e era uma referência, porque os nossos jovens, esse tempo em que você está com tantas indecisões e buscando um caminho, a igreja, qualquer igreja, seja a igreja católica, seja a igreja protestante, o espaço, que é o espaço do candomblé, o espaço do espírita, qualquer espaço religioso ajuda muito, ajuda para enfrentar situações de vida. São situações as boas, mas também ajuda para enfrentar as difíceis. Agora, olhando sempre para o tempo no nosso recorte, quem conhece o professor Toninho hoje não vai conseguir compreender, se o senhor não explicar, por que foi fazer técnico de edificações naquele instante. Naquele instante, olha, cara, foi uma coisa... São histórias da vida, antes de tudo, história da vida, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos no Reco, a gente limpava a rua, né? Os aprendizes de hoje. Eram os aprendizes de hoje, né? E vou dizer uma coisa, ninguém morreu por causa disso, não. Tá? Nenhum de nós morreu por causa disso. Frequência. Tá? Mas o que aconteceu? Do Reco, eu comecei limpando rua, depois eu fui para a marcenaria eu fui para o escritório, e nessa progressão chegou um momento em que surgiu uma vaga na Prefeitura Municipal. E eu fui trabalhar, representando o Reco, na Prefeitura Municipal, na Secretaria de Obras. E foi lá que eu conheci essa linha, que é a linha voltada então para a construção. Lá eu fiz então o curso de técnico em edificações, aí eu fiz pelo Liceu Noroeste, comecei na IT e fui para o Liceu Noroeste, né? Naquele tempo a IT também tinha, era pontes e estradas, e peguei um modelo diferente de vida, né? E lá realmente aprendi muita coisa, utilizei o técnico em edificações, porque isso é muito importante. Utilizei assim que eu saí da prefeitura, eu fui trabalhar numa construtora na época, que era Etapa Engenharia de Projetos, né, era o secretário na época, o Alfeno. Depois eu fui trabalhar numa outra construtora, que é a Poema Construtora, que era do Lamônica, que era um dos membros da Etapa Engenharia. Aprendizados e oportunidades. E fui, olha, pra você ter uma ideia, eu comecei tecnologia de edifícios. Mas eu era meio louco naquele tempo. Eu fazia tecnologia de edifícios e fazia direito ao mesmo tempo. Então, Até o dia que deu um tilt. Mas antes disso, ainda para perguntar, e o que foi de técnico de edificações para ser escrevente e depois escrivão de polícia? Foi. Foi assim, eu estive todo um tempo na Poema. Não, estabilidade, tive um tempo na Poema. Tá. Aí surgiu uma possibilidade, teve um concurso de escrevente aqui. Até eu brinco até hoje, porque eu fiquei em 9º lugar no concurso, né? E eu errei o plural de os lápis. Até hoje eu lembro, não esqueço mais, cara, os lápis eu escrevi, foi a única questão que eu errei, ainda fiquei em 9º, né? Mas eu fiquei comigo, aí saí naquela época, eu estava na Poema, saí da Poema Construtora, fui para trabalhar de escrevente, eu tinha passado pela estabilidade, o caminho de estabilidade, fiquei 1 ano de escrevente, passei no concurso de escrivão de polícia, né? Fiquei mais 3 anos de escrivão de polícia, aí... Assim, é uma coisa estranha, na vida nossa a gente aprende. No dia 20 de abril, eu fui levar minha sogra numa viagem, cara. E quando eu voltei de Campinas, eu caí numa ribanceira. Então eu estava de carro, cara. E eu lembro porque não tem como. Foi agora, nesse tempo, foi dia 20 de abril, foi antes do feriado. Tá. Porque eu tinha um flagrante e eu tinha que estar de manhã acompanhando. Um acidente de trânsito. Eu voltei sozinho, levei a minha sogra, porque a mãe dela estava passando mal, voltei sozinho e de madrugada eu caí numa ribanceira e caí realmente, eu voei em cima de uma árvore, assim, o carro não sobrou nada, né, do carro. E eu acordei, isso foi umas 2 horas da manhã, acordei umas 6 horas da manhã. O carro lá no Podia ter buraco. Fogo, várias coisas. Mas eu entendi o seguinte, eu fazia muitas coisas na condução da vida, sabe quando a vida você vai fazendo? E daquele momento em diante eu falei, não, aqui eu vou dar sentido à vida. Eu já era casado. O senhor fala que o senhor quis pegar o timoneiro na mão? Pegar o timoneiro. Não deixar essa ideia de deixar a vida me levar? Foi uma segunda chance, porque
Não tinha. Quem viu o carro, a minha esposa, quando viu também, não tinha como eu estar vivo. Mas se eu estou vivo, eu sempre parto disso, eu tinha uma missão. Então, a partir daquele momento, mais que aquela missão anterior de ser padre, da minha esposa de ser freira, da rede ser freira, eu entendi que eu tinha uma missão de pessoa para fazer. E a partir dali, o que eu decidi fazer? Decidi fazer que essa vida que eu tinha que valer a pena, tinha que ser justa, tinha que ser o melhor, eu tinha que fazer o meu melhor. A partir daquele momento, eu fiz isso. Então, o que aconteceu? Fiz uma coisa que o pessoal falou que era louco. Você é louco, você vai deixar a polícia. Nossa, você vai passar fome, vai ter um monte de coisa. Olha... Casado, né, estabilizado, o que eu fiz? Liguei pro pessoal da Poema, eu tinha terminado já o direito, falei, ó, tá assim, o Lamônica, conversei com o Lamônica, maravilhoso também o Lamônica. Não, vem para cá. Eu deixei a polícia, né, e fui trabalhar na Poema. Na área jurídica da construtora. Foi como, aí, por quê? O que era importante? Eu tinha a visão do técnico em edificações, então quando eu ia conversar, eu conversava tanto com o arquiteto quanto com o engenheiro, e eu tinha a visão que era a visão legal, que alguns deles não tinham essa visão da legalidade. Então ali chegava um projeto, os vários projetos que nós fizemos aqui em Bauru, Ribeirão Preto, no estado inteiro de São Paulo, foram vários projetos. E eu cuidava então do jurídico da construtora. E foi uma experiência maravilhosa, não tenho nem o que dizer, né? E foi assim, esse caminho de cuidar, quantas coisas nesse período que nós vivenciamos também. E nesse período logo depois vem as crianças também, né? Então, foi assim um momento muito bom. Depois, a construção civil começou a passar também, enfrenta algumas crises, ciclos. Aí eu deixei a construtora, fiquei com o meu escritório, e do escritório eu participava ainda da igreja, eu participei da Igreja Santo Antônio, da diocese, da arquidiocese, participei de responsabilidades também no estado de São Paulo, né? Assim, em relação aos leigos, participei de Conselho Regional dos Leigos, Conselho Nacional de Leigos, participo de uma ordem, eu faço parte de uma ordem religiosa, né, da Ordem Franciscana Secular, então uma das ordens de São Francisco de Assis. E nesse caminho, quando estava com o escritório, surgiu uma possibilidade de lecionar na USC. Aí eu falei com o Dom Cândido na época, Dom Cândido Padilha. Falei, Dom Cândido, olha, tem... vai lá conversar. Fui lá conversar com a irmã Jacinta Turolo. Opa! A irmã assim, daquele jeitinho dela. Acho que foi quando eu conheci o senhor, então. Foi quando você estava na faculdade. Foi quando eu fui para nossa... falo nossa porque não tem como dar outro nome, é nossa, quando eu fui para a nossa USC. Aí eu comecei uma linha que quando eu era mais jovem eu tinha pensado, que eu tinha assim um sonho assim também de ser professor, por causa do meu primo, por causa do Macalé. Macalé era o único professor da família. Né? Da família, quando eu falo família mesmo, daqui de Bauru, da nossa grande família, ele era o único professor. Eu falei, poxa, será que um dia eu posso ser como o Macalé? Aí eu fui trabalhar com o Macalé. Com o Macalé na USC. Ei, Macalé, que legal. Olha, vou te falar, foi uma experiência maravilhosa, né? A condição de docência, ela é maravilhosa, porque você tem contato com expectativas de vida. E quando a gente vem, por exemplo, vem aqui, encontro você, encontro os meninos da direção também aqui da Câmara, vocês estiveram todos conosco. E naquele tempo era tudo sonho, né, Nelson? Era tudo sonho. Era o imprevisível, era expectativa. E quando a gente reencontra com vocês, hoje, olha a história, olha o potencial, a gente sempre diz assim, o potencial de pessoas que estavam lá já, mas que agora está aqui presente. Mas aí surgiu uma frase no meio antes de gravar aqui que talvez traduza um pouco dessa força. O professor tem muito poder transformador. Tem um grande poder. E não é assim, é um poder de transformar a vida e dar sentido. Não é o conteúdo. O conteúdo, ele faz parte? Sim, o conteúdo faz parte. Conteúdo é cumprimento de programa, mas só que você, enquanto docente, eu digo, tem um filme muito bonito chamado Escola da Vida. E um personagem, ele diz assim, uma frase, ele diz assim, todos os alunos têm um pouquinho de cada professor. Nós deixamos um pouquinho em cada um dos nossos alunos. Então,
é lógico que, mas tem aquele professor que às vezes o pessoal não gostava e tal. Mas quando ele chega lá e fala assim, nossa, aquele professor que puxava, poxa, agora eu vejo que ele tinha razão, ele tinha que me puxar mesmo. Se ele não me puxasse, eu não ia chegar a dar o passo seguinte. Então, nós temos um poder muito grande, e não é por ser docente, não é por ser o professor ou a professora, mas professor é quem professa. Então, eu sempre digo assim, nós somos todos educadores. Nós somos educadores. Porque nós contemplamos a vida. Nos dias, não só naquele tempo, como nos dias de hoje, quantos alunos e alunas não têm a família para conversar? E é aquela hora que chega e fala assim, professor, eu queria tirar, e não é para tirar dúvida, não. Ele quer sentar aqui do lado para conversar sobre uma coisa tão difícil que tem que decidir, mas que a família, por aquelas dimensões, sabe a dimensão de temporalidade, não dá para conversar. Ele está procurando afeto. Ele está procurando afeto. Então você é essa pessoa que auxilia aqui, mas não é só isso. Você vê nos olhos dos alunos na sala de aula, quando brilha. Você vê quando brilha. Né? Você está conversando sobre alguma coisa e brilha. E o que eu aprendi nesse tempo também? É que eu nunca trabalhei com... Eu sou o que sabe, né, o docente, né, o que tem a ciência, e o aluno é o discente, o que não tem ciência. Não, nunca trabalhei assim. Eu sempre trabalhei da gente estar junto, de desenvolver conhecimento juntos, e de conversar junto, e de instigar. Né? Instigar por quê? Porque às vezes quem está na formação, que o aluno está na formação, não tem às vezes a visão da potencialidade, mas nós temos um pouquinho da visão da potencialidade. Aí eu preciso fazer no outro recorte, até pela formação de filosofia, do professor, de perguntar, o Toninho é um ser em transformação irrequieto? Filosofia, teologia, história social, ciência da religião, mestrado, especialização em uma área, filosofia na outra, técnico de edificações, foi escrevente, escrivão, faculdade de direito, professor irrequieto ética. Não, pegando fogo. Estou agora tentando terminar a pedagogia. Falta fazer um estágio, olha só. Mas olha que nesse meio ainda trabalhei na Secretaria da Justiça, hein? Olha, ainda coordenei a população negra e indígena do estado inteiro, cara, por 2 anos. Então, eu sou irrequieto. Eu não consigo, vou dizer para você, eu não consigo ter um outro modelo. E em casa, as crianças, a minha esposa também já sabe que eu sou esse... Eu não sei ficar parado, eu não sei, não aprendi isso. Parece que a gente está o tempo inteiro, parece que o tempo vai esvaindo, então você tem que dar essa dimensão. E não tem como você realmente, vou dizer assim, eu não vou dizer que eu não paro, eu paro para descansar também, lógico, claro. Passeio, curto, nós vamos para Minas Gerais no mês que vem, passear um pouquinho. Que bom. Mas independente disso, eu sou irrequieto, eu sou. Eu fui para direito, tive na polícia, às vezes o aluno fala assim, mas professor, o senhor é best. Ele fala, o senhor é best. Não, o senhor já foi policial, o senhor já foi isso, já foi aquilo, e está dando aula com a gente ainda. Eu falei, e dou aula, e partilho. Porque a nossa vida, ela é uma passagem. E nessa passagem, quanto mais a gente puder desenvolver ações que são ações positivas, a gente desenvolve. Mas a gente nunca esquece uma coisa, né? Eu sempre converso com os nossos filhos. De onde eu vim, não posso esquecer de onde eu vim. Então, eu vim de uma luta, que é uma luta do Zumbi dos Palmares, em Dandara. Eu vim de uma luta onde o meu pai, com 12 anos, ele trabalhava aqui em Bauru, na Rua Batista, e ele trabalhava de engraxate, e na outra hora ele trabalhava também pegando as roupas para poder lavar e passar, e peguei num lugar, ia no outro. Os nossos filhos sabem que a avó teve um tempo em que a dificuldade foi tão grande que eles ficaram debaixo da ponte. Né? Meu avô não tinha condições de cuidar da minha mãe e passou por isso. Então, embora os nossos filhos eles estejam hoje, e nós lutamos para isso, né? Eu e a minha esposa nós lutamos para isso, para que eles tivessem em melhor condição de vida. Embora eles estejam em melhor condição que nós, e a gente fica muito feliz com isso,
muito feliz mesmo. Mas eles sabem, eles nunca esquecem de onde que nós viemos. As origens, então, de alguma forma, no sentido do lugar, do ambiente, dos valores que eu recebi e que eu preciso pensar neles para poder ir transformando essa passagem, eles têm relação com a ética em algum sentido? Em todos os sentidos. Não só com a ética, mas com o sentido da vida. Quer dizer, cada ser humano, cada um de nós que está aqui, nós temos uma missão. Às vezes a missão pode não ser aquela que eu projetei, mas nós temos uma missão. E no dia a dia, quanto mais nós pudermos buscar o bem, quanto mais nós pudermos ajudar o ser humano a ser melhor, essa é a grande leitura da ética. As pessoas se preocupam com a ética, não, mas eu não estou roubando, mas eu não estou fazendo mal. Não, não é o não fazer. Mas a ética sempre foi o fazer. Aristóteles, quando ele se preocupava com a ética, ele se preocupava em que, para ele não conseguia entender que alguém pudesse buscar o mal. Todos os atos nossos políticos, a política para ele é você buscar fazer o bem para as pessoas. Ele não está discutindo política, é organização política, é o ato da gente conviver. Então, isso é ser um ser político ético. Ser político, é ser social e é ser, antes de tudo, ético. A ética, eu não preciso de uma coisa escrita na parede. Nunca precisei enquanto ser humano. Porque a ética, ela está aqui. Ela está aqui na minha cabeça. Nós temos a condição, pela consciência nossa, de saber quando atuar pelo bem e quando fazer a opção pelo mal. Nós sabemos disso. Agora eu vou dizer assim, nós nunca vamos fazer a opção pelo mal. Não, nós fazemos a opção pelo bem e pelo mal. Nós fazemos as opções, mas não temos como dizer que não sabíamos o que estávamos. Então a ética, ela faz parte desse modelo e ela exige com que cada um de nós, nas nossas ações, nós possamos primeiro nos medir, para depois pensar em medir qualquer outra pessoa, se necessário for. Professor, ontem, por acaso, esse aprendizado de fragmentos da vida e pela internet, essa que joga tudo ao mesmo tempo e tem que ter ética para saber separar o que você usa e, sobretudo, ética para ver o que você reproduz ou não, né? Passa para frente como se fossem falsas verdades. O que é verdadeiro e o que é falso também. Tem muita falácia. Como é que angustia isso no professor que está lá dentro estabelecendo essas trocas de informação a partir de valores, conceitos, da sua própria história de vida, de passagem, a sua missão, mas sabe que do lado, na mão desses jovens e meninos, tem o mundo inteiro... Corrente. Olha, nós conversamos sobre isso na Unisagrado, na segunda-feira anterior. Isso foi muito bom. Nós conversamos sobre o ChatGPT. Mas isso eu conversei com ele e falei assim, poxa, gente, hoje cedo um aluno meu falou assim, professor, vai ter avaliação? Vai. Não vou nem poder usar o celular? Eu já conversar com o Chat já? Porque ali ele tem a resposta. Há uma preocupação muito grande aí. É uma angústia não minha, é uma angústia da humanidade, antes de tudo. Por quê? O ser humano, ele desenvolveu habilidades, desde aquela primeira habilidade de utilizar a mão e de usar, né, essa condição de movimento, nós fomos desenvolvendo a habilidade de pensar. Isso é a habilidade da criatividade, né, a habilidade do falar. Todas essas são habilidades que nós fomos construindo. A tecnologia, nós estamos vivendo uma revolução. A tecnologia, ou só falar em 4.0, pode dar o termo que for, mas é uma revolução tecnológica. Saímos da revolução industrial, entramos numa revolução tecnológica e estamos vivenciando essa revolução. Que eu não sei até que ponto o ser humano vai ser útil pós essa revolução, mas nós vamos ser úteis, de uma maneira ou de outra. Mas o que me angustia? Me angustia verificar que nós estamos perdendo capacidades, habilidades. Né? Então, está nos restando uma ainda habilidade. Então, nós dizíamos, o ser humano é o único que tem inteligência. Não, não é. Os outros animais aí, você pode fazer o teste que você quiser, tem, sim, inteligência, sim. Né? E nós temos modelos para isso. Então, não é mais só do ser humano a inteligência.
Ah, mas eu vou dizer então que é do ser humano ter consciência. Bom, ter consciência ainda é, mas existem algumas discussões já, porque o que aconteceu? Eu estou perdendo a habilidade de pensar. Então a angústia, nossa, hoje não é nem a consciência do bem e do mal, não é isso não, mas é a questão do pensar. Nós estamos num momento da tecnologia em que, se eu for sair, vou para São Paulo, eu não tenho mais aquela capacidade de memória. Ah, eu chego em São Paulo, eu lembrava, então eu viro à direita, pego essa, viro à esquerda, eu vou conseguir chegar lá. Não, eu ligo, eu estou no celular, a inteligência artificial me diz. Me leva. Qual é o melhor caminho? Aqui está com trânsito, aqui pode mudar, então eu estou perdendo essa memória, que é a memória de fazer essa caminhada. Eu estou sofrendo um processo muito grande de indução. Se eu começar a procurar agora, casa azul, assim que eu ligar o celular novamente, vai ter casa azul e um monte de induções da inteligência artificial dizendo onde que tem a casa azul. Então, os nossos jovens, e não só nós jovens, o ser humano, ele está vivendo disso. E essa habilidade de pensar ela é muito cara para nós. Então, de certa forma, porque isso daria um bate-papo separado, Sim. A gente está falando que a tecnologia está colocando sobre nós uma reflexão necessária sobre se nós estamos tratando de emancipação ou de dominação? Isso nós estamos nesse momento. Como já fizemos isso com a máquina. Na Revolução Industrial nós começamos também assim, entramos nessa crise. Olha, vai tirar o ser humano, vai deixar só a máquina. Essa crise já foi com a convivência. Tá? Mas nesse momento, a discussão que a gente tem é a seguinte, será que eu preciso parar um momento e refletir? Como eu fiz com a ética, na questão da bioética. Eu posso clonar uma árvore? Posso, legal. Aí eu posso clonar uma ovelha? Posso, legal, é ser vivo. Opa, eu posso clonar um ser humano? Opa, vamos parar um pouquinho e vamos pensar. Se está na hora de desenvolver isso. Eu comecei o buraco negro existe, então eu vou começar a fazer testes para encontrar o início de um átomo, fazer uma explosão, não uma explosão atômica, mas do nêutron lá dentro. Aí nós fizemos um laboratório imenso, começamos a pesquisar e alguém disse, espera aí, se o buraco negro existe, o que vai acontecer se eu fizer esse teste? Então, mano, vamos respirar um pouquinho. E nós temos tido várias doenças aí surgindo, que a gente sabe que algumas surgem em laboratório. Sim. E vem. Então, talvez seja a hora também na tecnologia de eu respirar um pouquinho. Alguém está querendo hoje ser Uber aqui em Bauru. Poxa, é legal, eu vou buscar um novo emprego. Mas se eu estiver na Alemanha e em outros países, eu não preciso mais. Aqui em São Paulo, um caminhão andou sozinho, um caminhão só ali no controle, ele não tinha motorista, um caminhão. Então, a inteligência artificial, ela veio para nos auxiliar? Sim, ela vem para nos auxiliar, para buscarmos o ócio, para buscarmos o melhor da nossa vida. Mas eu preciso respirar, porque eu tenho ainda, Nelson, 50 a 60% da população que não tem comida, que não tem emprego. Sim. Que nesse momento não sabe para onde vai. Professor, e onde a gente colocaria, que também daria um outro bate-papo, mas apenas como reflexão aqui do nosso recorte, principalmente por causa da formação de sala de aula do Toninho, do magistério, né, professor da legislação. Toninho. Professor Se a Toninho. gente fizer uma breve reflexão, por exemplo, de como a gente encaixa nessa nossa angústia de desenvolvimento humano, tendo como referência a questão entre ética e religião, porque ela pode nos amparar e, ao mesmo tempo, pode eventualmente nos trazer uma série de verdades prontas. Primeiro, separar a questão religião. Organização é uma coisa. Então, eu tenho que separar eu vou trabalhar com duas palavras. Religião, onde eu falo em institucional, onde eu falo em organização. Ela pode, enquanto instituição, falhar? Pode. Pode me dar esses choques? Pode. Que eu fico assim, eu fico revoltado com algumas coisas. Sim. Mas porque eu estou falando em religião, estou falando em institucional, e enquanto institucional, enquanto organização social, que a sociologia estuda a religião como a história, estuda, como a filosofia também discute,
ela pode ter esse condão, porque ela é humana, nasce de eventos humanos. Não é para fazer desconstrução de nada, mas uma reflexão sobre possibilidades, né? Agora eu mudo de palavra, eu vou falar do sagrado. Há quanto tempo eu estou aqui? A perfeição minha, de onde vem? A organização do universo, porque o universo é organizado. Se ele está em uma linha, se tem uma outra dimensão, nós somos muito novos. Nós temos aí nós temos 100 mil anos. Dos 100 mil anos nós temos 5 mil anos de escrita. Nós somos muito novos. No universo que tem 100 milhões, que tem bilhões de anos, que é 100 mil, não é nada. Nada. Então, aí sim, o sagrado, esse sagrado é o que nos emociona, é o que nos toca, é o que nos faz rever e supera até a ética. Supera até a ética. A ética é uma construção humana. O sagrado é algo que transcende, por isso que ele é sagrado, ele transcende a nossa experiência. Então o sagrado é o que nos chama a acordar todos os dias, mesmo sabendo que vai ter às vezes um processo de rotina, mas eu preciso, mesmo quando eu tenho que acordar e não sei se eu vou ter comida. Então esse sagrado, ele supera até a tecnologia, porque ele antecedeu as nossas existências enquanto seres humanos. Então é ele que nos desenvolve, é ele que nos auxilia, é ele que nos dá uma luz para dizer o seguinte: eu e você estamos aqui agora, daqui 100 anos ninguém vai lembrar de nós dois. Pode lembrar do Nelson, porque o Nelson vai ter o livro escrito lá ainda. Mas vamos dizer assim, daqui 100 anos não vão saber da nossa experiência, mas nós passamos como seres humanos. E nós estamos aqui hoje porque nós queremos que daqui 100 anos, daqui 200 anos, os seres humanos estejam melhores do que nós hoje. Então esse sagrado que é a força. Toninho, o que o traço dessa passagem efêmera nossa aqui por essa terra, o que o traço da Maria e do Domingos dizem para o coração do Toninho? Olha, meus pais, eles são maravilhosos, os dois. E eles me dizem o seguinte: primeiro, que eu aprendi com eles, nunca acreditar em mentiras que contam pra gente. Mentiras quando alguém diz que você não é capaz de fazer as coisas. Mentiras quando dizem que ali não é o seu lugar. Mentiras quando dizem que nunca vai ter um futuro melhor. Primeira coisa que eu guardo deles. Segunda, toda a luta e todo o carinho que eles tiveram por nós. Eles fizeram o possível e o impossível. Os nossos pais, o nosso, porque eu digo meu e digo seu também, os nossos pais, nós sabemos que eles passaram fome para cuidar de nós. Nós sabemos disso. Quantas e quantas vezes eles deixaram de comer, mas a gente tinha que comer porque a gente tinha que ir para a escola, porque a gente tinha que fazer um monte de coisa. Os nossos pais sofreram quando a gente tinha que não tinha guarda-chuva e não tinha nada. Né? Nós somos do tempo que não tinha guarda-chuva, que a gente tinha que chegar na escola molhado e a gente entrava na sala de aula com a roupa molhada e ficava ali e não saíamos. Então, os nossos pais sofreram com isso, sofreram várias angústias nossas também. Mas só que eles nos ensinaram uma coisa: o ficar calado e o colocar isso em oração. Então, esse traço eles nos ensinaram, e eu e os nossos filhos, nós somos continuidade de um desejo deles. Eu sei que hoje, quando meu pai olha os nossos filhos fazendo coisas maravilhosas também, eu sei que onde ele está acompanhando a gente. Com a minha mãe também, quando ela vê hoje, a gente sente todo o orgulho que ela tem. Antônio Carlos da Silva Barros, qual a filosofia da vida que a Regina lhe trouxe que a enciclopédia não lhe deu? Uma coisa chamada amor, que não é uma coisa, ela é maravilhosa. Perdão, colaboração. Ela me ensinou que a gente pode fazer as coisas juntos. Que na vida nossa, embora eu faça viagem sozinho, porque eu nasci sozinho,
E vou morrer sozinho, pode ter 10 mil pessoas vendo, mas sou eu que vou morrer. Mas ela me ensinou que nessa viagem a gente pode fazer coisas juntos e que a gente pode ser feliz, mesmo com os maiores desafios, com as maiores dores. Mas nós podemos ser felizes. Então isso eu trago comigo, que isso ela está comigo. Foi uma viagem, digo para você, está sendo, né, uma viagem juntos maravilhosa. 40 anos juntos, namorando. Toninho, muito obrigado por você ter vindo aqui. Se eu não deixei você falar algo, por favor, fique à vontade. Não é deixar, não. Eu acho que a gente conversou sobre coisas muito bonitas, muito necessárias, Nelson. E eu penso que a primeira coisa que a gente poderia dizer é assim como nós dizíamos para você, nem vou contar quantos anos atrás, que não pode contar, como dizia para os meninos que estão aqui também, que foram nossos alunos, nunca deixe de acreditar no seu sonho. Nunca, nunca. E embora a gente possa ver nuvens, um monte de coisa lá, né, nunca baixe a cabeça e leve sempre as pessoas que estão bem junto com você. A gente não tem mais o que levar da vida, não vai levar casa, não vai levar dinheiro, não vai... O que nós vamos levar são essas verdades, que são as verdades fortes, que nos fazem olhar para trás e dizer, poxa, tive uma vida, né? E nos faz olhar para frente e dizer, os nossos netos, os bisnetos, quem vier depois, vai ter valores, com os nossos limites, com as nossas falhas também, mas vai ter valores. Então, nunca deixe de acreditar em você e nos seus sonhos, nunca, de maneira nenhuma. Eu digo isso como um menino que há 50 anos atrás estava limpando rua aqui na cidade de Bauru. Digo isso como um menino que também não tinha, quando eu morava, a gente não tinha o que comer, fazia comida para os meus irmãos no jornal, a gente juntava jornal, juntava madeira, e sabe que isso a gente fazia mesmo, acabava o gás, a gente tinha que fazer assim, e fazia isso para os meus irmãos. Os gravetos lá. Os gravetos a gente juntava, era assim que a gente fazia, quando acabava o gás. Então, lembrei do tachão com anil. Com anil, nossa senhora, para clarear a roupa, nossa, quanta coisa a gente vivenciou. Mas nós nunca deixamos de acreditar nos nossos sonhos. Então nunca, mas nunca mesmo, deixe de acreditar nos nossos sonhos e que você tenha a capacidade de ser sempre o melhor, sempre o melhor. Então sou muito agradecido a você, é um momento maravilhoso estar aqui com você hoje, né? De estar aqui na TV Câmara, que vocês criaram, que vocês deram originalidade e eram os nossos meninos que estavam na sala de aula. Então tenho muito orgulho de vocês, saibam muito disso, tenho muito orgulho de vocês, porque vocês acreditaram no sonho, acreditaram em tudo que era possível fazer. Então, só posso dizer muito obrigado, gratidão a Deus por ter vivenciado essa experiência, gratidão à família que eu tenho, não a minha, mas a família que tá comigo, gratidão à Regininha, gratidão ao Mateus, à Amanda, ao Pedro, à minha mãe, ao meu pai, aos meus irmãos. E gratidão a vocês por terem confiado na gente. Obrigado. Obrigado, Câmara Livre de hoje conversou com Antônio Carlos da Silva Barros. Se você compreendeu uma parte do nosso recorte de transmitir essa trajetória com vocês, a vida é cheia de ribanceiras, mas você não precisa mergulhar no vazio para despertar para a sua missão necessariamente. Fica aí a ideia para você percorrer a sua trajetória. Até!